Bom dia, meu povo, bom dia mais uma vez, como sempre, seu professor Moquinha, né, em mais uma aulinha de matemática nossa aqui, dessa vez um assunto inédito, né, vamos falar de função, de novo, né, função, dessa vez função composta, tá? A função composta vai ser bem mais tranquilo, gente, praticamente divertido, tá? Não, quase, né, aí também não, divertido é fogo, mas vai ser bem de boa, então olha só. Função composta, tá? O que vai rolar aqui? Vai rolar nossa foto, né, da nossa web pobre, né, nossa webcam artificial aqui, estamos lá de novo. Então vamos lá, função composta. A historinha é a seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma função, né, um conjunto, quer dizer, eu vou chamar aqui de conjunto A, certo? E eu vou destacar uns elementos lá nesse conjunto, por exemplo, aqui o 10 e o 3, tudo bem? E aí eu vou criar um outro conjunto, vou chamar de conjunto B, vou destacar uns elementos aqui também, tá? Por exemplo, aí o 15 e o 1, né? E aí eu vou criar uma função que associe elementos daqui do A para o B, certo? Do A para o B. Então, por exemplo, tem muitas funções, né? Eu vou criar uma aqui, por exemplo, ó, f de x igual a 2x menos 5. 2x menos 5, se você for ver, ela pega o 3, né, troca o x por 3. 2 vezes 3, 6, menos 5, 1. Né? Então é uma forma de dizer que f de 3 vale 1. É isso que está dizendo essa setinha. Né? Essa setinha é um jeito, de, através de desenho, de dizer que o f de 3 vale 1. Tá? A mesma função, né, ela também levaria o 10 no 15. Só como exemplo aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20 menos 5, 15. Então, tá de boa. Uma função definida de A em B. Né? Você pega elementos de A, que seria o seu domínio, e leva em B, onde está o seu contradomínio. Né? Quem recebe a setinha é a imagem. Então, o 1 é a imagem do 3, né? O 3 está no domínio, o 1 é sua imagem. Lindo, maravilhoso, coisa que a gente já trabalhou. Mas agora vamos começar a colocar um terceiro integrante aí. Né? Ah, Jesus, lá vem. Não é de boa. Ó, um terceiro conjunto agora. Um conjunto C. Tá? E aí, como que vai ficar isso daqui? Eu vou destacar uns elementos aqui, por exemplo, ó, menos 5, 9. Tá? E eu vou criar uma função que associa, né, do 1 para o 9. Tem muitas contas que você poderia inventar que faz o 1 dar 9. Ah, seria f de x igual a 9 vezes x. Aí, se o x for 1, 9 vezes 1 dá 9. Podia ser x mais 8, né? Podia ser, sei lá, 5x mais 4. Tem muitas contas que se você trocar o x por 1, o resultado dá 9. Eu vou pegar essa daqui, ó. G de x igual a 10 menos x, tá? Não pode ser f, que a f de x já é aquela ali, tem que ser uma outra. Então, g de x é igual a 10 menos x. Se você trocar o x por 1, ó, 10 menos 1 dá 9. A mesma função, se você colocar, ela também leva o 15 no menos 5, né? G de 1 é 9, e ó, se você trocar aqui o x por 15, 10 menos o 15 dá menos 5. Então, beleza. Então, tranquilo até aqui, né? De A para B é uma função, que eu chamei de função f, né? Onde a f de x é 2x menos 5. De B para C eu tenho uma função g, onde g de x é 10 menos x, e tá bom. Mas, cara, repara nisso daqui. G de 1 vale 9. G de 1 vale 9. Só que o 1, ele pode estar no domínio da função g, mas ele é a imagem da função f. Esse 1, no fundo, ele é o f de 3, certo? No fundo, esse 1 é o f de 3. Acontece que eu tinha o 3 aqui, lido, leve, solto, aí eu tampei a função f nele, pum, levou no 1. Tampei a função g nele, pum, chegou no 9. Então, quando eu falo que 1 é f de 3, quer dizer, então, que dizer que g de 1 vale 9, ó, até separei aqui, separei a cor, ó. Dizer que o g de 1 vale 9 é o mesmo que dizer que o g de f de 3 vale 9. Porque o meu 1 é o f de 3, certo? Isso é a ideia da função composta. Eu não tenho a função aplicada em um elemento dando outro. Eu tenho a função aplicada numa outra função
dando alguma coisa. Então eu gostaria de criar aqui a minha função que faz o caminho de uma vezada só. Ao invés de pegar, né, pensa como se fosse uma viagem de ônibus. Você sai da cidade 3, quer chegar na cidade 9, mas você pegou o ônibus F, parou na cidade 1. Nossa, Moca, que viagem, véio. Cidade 3, fazer o quê? Ó, você está na cidade 3, pegou o ônibus viação F, chegou na cidade 1. Lá você desceu, pegou o ônibus da viação G, chegou na cidade 9. Eu queria, cara, um que viesse direto. Tá? Eu queria sair do 3, arrumar uma função que leva direto no 9. Ah, já sei, 3 vezes x. 3 vezes 3 dá 9. Podia ser x ao quadrado. Né? 3 ao quadrado também dá 9. Mas tem que ser uma função que também, né, aquela que pegar o 3 e levar direto no 9, ela também tem que pegar o 10 e levar direto no menos 5. Né? Tem que pegar qualquer elemento daqui do A e levar direto aqui no C, que aconteceria se você estivesse passando pelo B no meio do caminho. Então a pergunta é, quem é g de f de x? Tá? Quem é a função g que pega um cara aqui nesse conjunto, que é o resultado do f de x, e traz para cá? Então quem é o g de f de x? Tá? Nós vamos aprender alguns jeitos de se fazer isso daqui. Tá? Basicamente, gente, se você pegar tudo quanto é exercício de função composta aí que existe, claro, tem uns aí mistura gráfica, tá? Mas essencialmente eles seguem 3 modelinhos, tá? 3 modelinhos. Na verdade, 2, tá? Mas vamos fazer aqui, você vai entender 3 modelinhos. Então, ó, vamos colocar assim, dadas as funções 2x menos 5, f de x igual a 2x menos 5 e g de x igual a 10 menos x, tá? Então, que são as duas dali do outro slide, né? Ó, a f de x é 2x menos 5 e a g de x é a 10 menos x. Então tá lá, 2x menos 5 e 10 menos x. Eu quero calcular a função composta g de f de x. Ou isso aqui, tá? Que às vezes você pega aí numa questão, numa apostila, você lê gof de x. Não é gof. Isso aqui não é um O, tá? Às vezes o cara vê, você acha que é um O, aí você vai escrever num teste, aí você escreve G-O-F. Não, é uma bolinha. Ela nem está na mesma linha, tá? Se você for ver essas letras na linha, ela está um pouquinho mais elevada, tá? É um símbolo de um operador. O mais é um operador de soma, o tracinho, né, é o símbolo do operador subtração, né, o pontinho pequenininho é o operador de vezes. Essa aqui é uma bola, é a operação de composição de função. Isso aqui, né, você lê G, né, não é GOF, você lê G bola F de X, que é a mesma coisa de G de F de X. Senão daqui a pouco o cara vai fazer F de G de X, aí tá fog, neblina. Não, só para mostrar que eu manjo dos inglês, né? Não, tô brincando. Aí já pensou? Você pode fazer F de X, aí vai ficar FOF. Não é FOF, tá? Bola. Senão o prof me ensina FOF de x. Ah, não, né? Vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso daqui? De dentro para fora. De dentro para fora. Vou mostrar como que a gente pode fazer de dentro para fora. Quem é g de f de x? Então, ó, eu vou dar um destaque ali na parte mais interna, que eu pintei de vermelho, tá? G de f de x. O que você vai fazer? Eu tenho a f de x, está ali, ó, 2x menos 5. Quem é f de x? 2x menos 5. Então, na próxima linha, eu vou trocar f de x pelo que ele de fato é, 2x menos 5. Então, agora eu tenho g de 2x menos 5. Agora, o que a função g faz com x? Ela pega o x e faz a conta 10 menos x. Quem que é g de 8? 10 menos 8. Quem que é g de 1000? 10 menos 1000. Quem que é g de um boi? 10 menos boi. G de uma coisa, 10 menos coisa. Então, quem é G dessa conta vermelha? 10 menos essa conta vermelha. Então, G desse troço é 10 menos esse troço. É isso que está escrito aqui. Não pensa só no X como o simples X. Pensa que aqui no lugar do X podia estar qualquer coisa. E o G de qualquer coisa seria 10 menos essa qualquer coisa. Então, G dessa coisa vermelha é 10 menos essa conta vermelha. E aí você faz a continha, né? 10 menos 2x, 10 menos 2x menos 5. O menos vai trocar sinal de todo mundo.
vai virar 10 menos 2x mais 5, soma quem dá para somar, menos 2x mais 15. Menos 2x mais 15. Quer dizer que g de f de x é menos 2x mais 15. Certo? Isso aí, só para a gente voltar ali, ó. Aliás, depois eu mostro para vocês. G de 2x menos 15. Eu vou mostrar outro jeito da gente resolver a mesma coisa, tá? Observando agora de fora para dentro. De fora para dentro. Então, ó, quem é g de f de x? Foca na parte mais externa, foca na função g, tá? Eu tenho a função g. O que o g faz com o x? Pega 10 menos esse x. Quem que é g de 8? 10 menos esse 8. Quem que é g de uma vaca? G da vaca, 10 menos a vaca. Então, quem que é g de f de x? É 10 menos f de x. Eu não vou escrever f de x, não. Vou escrever só f, que você sabe que é o f de x. Tá? Senão vai parecer que tem duas letras na sua conta, e vai, nossa, mas tem f, tem x. Não, esse f é o nosso f de x. Tá? Então, g de x, 10 menos x. G da f, 10 menos f. E agora, na próxima linha, você substitui a f, porque você também tem. Tá? Então, quem é a f? É 2x menos 5. Então, agora focando na f. No lugar da f, eu pus 2x menos 5, tá? Estou sempre pintando de vermelho aqui quem eu estou focando. E agora pronto, nesse ponto aqui, ó, olha do outro lado, você está no mesmo ponto, no mesmo nível da resolução. Chegou na mesma linha. Então daqui para frente é a mesma coisa, né? Nem digitei de novo, só Ctrl+C, Ctrl+V, rapaz. Aqui é só na artimanha. Menos 2x mais 15. Então, outro jeito da gente ver que g de f de x é menos 2x mais 15. Vamos conferir lá naquele slide. Olha lá. G de f de x. Quem era meu g de f de x? Que faria esse caminho todo aqui. Acabei de descobrir que g de f de x é menos 2x mais 15. Vamos fazer o teste. Vamos fazer g de f de 3. Vamos ver se ele pega o 3 e leva direto no 9. Se você pegar o 3 e colocar aqui, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 15 dá 9. Deu certo. Vamos ver se ele também pegaria o 10 e levaria direto no menos 5, sem ter que parar no meio do caminho aqui no 15. Deixa eu ver. Quem seria g de f de 10? Coloca aqui o 10, ó. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 20 mais 15, menos 5. Tá certinho. Essa é a função composta g de f de x. Tá? E eu poderia também, gente, inverter, fazer f de g de x. Tá? A função f, ela vai ser aplicada num resultado da função g. Você poderia fazer f de f, né? F de f, como assim f de f? Por exemplo, ó, quem é o f de 3? F de 3 é 2 vezes 3 menos 5, dá 1. Aí, quem é o f desse 1? F de x. Então, leva o 3 no 1, agora você pega o 1 e enfia na função f de novo. Aí vai dar 2 vezes 1 menos 5, menos 3. Você pode fazer f de f de f de g de f de g de f de x. Nossa senhora, já pensou? Fofof igual fofof, fofifof igual fof de x. Nossa, mãe, por isso que não é fofofó, é bola, tá? É só você ir resolvendo, gente. Né? É mais intuitivo você resolver assim. Vai pegando de dentro para fora. Pega aquela escrita cheia de bolinha, escreve com g de f, g de a parênteses, de f de a parênteses, de f de quantas funções vierem. Depois você vai fechando todos os parênteses e vai pegando o miolinho, porque desde o fundamental você já é levado a fazer isso, né? Você pega uma expressão numérica, você resolve desde o parênteses mais interno, tudo bem? Então você pode estar fazendo isso daí também para a função, beleza, gente? Outro tipo de questão, então esse é o nosso primeiro modelo de questão. Esse é o modelo mais fácil. Questões que você tem a f, tem a g, né? Você tem as duas funções e ele pede a composição das duas. Ou você tem só uma e ele pede a composição dela com ela mesma. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Segundo tipo de questão, gente, é esse tipo aqui, ó. Você não tem a f de x, você tem a f de uma conta, tá? Você tem a f de uma conta aqui.
E aí, cara, fica consideravelmente estranho, tá tudo bem? Não precisa ser uma conta muito grande, não. Se fosse assim, f de menos x, um simples menos x, já não é f de x, tá? Já não é o x em questão. Você tem que ter f de uma letrinha. Pode ser f de m, f de j, mas tem que ser a letrinha pura. Não é a letrinha fazendo conta, menos ela, nem nada. Então, olha só, eu não tenho a f de x de verdade. E aí o cara quer calcular f de 7. Ah, eu sei, é f de 7, você vai lá e troca o x por 7. Não, jovem, porque se você trocar o x por 7, olha o que vai aparecer. Aqui vai aparecer 1 sobre 7. Mas não é a resposta. Porque se você trocar aqui x por 7, vai aparecer f de 2 vezes 7 mais 1. Dá 14 mais 1, 15. Se você trocar x por 7... vai estar aparecendo o f de 15. Eu não quero saber o f de 15, quero saber f de 7. Ah, então deixa eu ver, você tem que trocar o x por 3, né? Porque aí 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Mas aqui foi fácil ver que é só trocar o x por 3, né? E o dia que você tiver uma coisa mais complicada? Se for f de 2x² menos x sobre seno de x, igual a bababá. Misericórdia. O miolinho aqui é mais complicado que a conta. Então vamos formalizar para um caso como se não fosse possível fazer de cabeça. Olha o que você vai fazer. Vai fazer um rascunho aqui. Você vai fazer o seguinte. Quando que o 2x mais 1 vale 7? Quando que o 2x mais 1 vale 7? Passa 1 para lá com menos 1, vai dar 2x igual a 6, que vai dar x igual a 3, né? X igual a 3. É aquilo que você já conseguia ver. Para esse exemplo, dava para ver que era só trocar o x por 3. Então, agora eu vou reescrever isso tudo de novo, trocando todos os x por 3, certo? Então, vai virar f de 2 vezes 3 mais 1 igual a 1 sobre 3. Eu nem precisaria trocar aqui, tá? Eu estou trocando por 3 porque é o que faz o miolinho dar 7. Eu já poderia ter colocado direto f de 7. Mas tudo bem, eu escrevi só dessa vez para você ver assim, conferir que vai dar 7 mesmo, tá? Então, você chegou aí que f de 7, na verdade, é 1/3, certo? f de 7 é 1/3. Tá, mas e se ele quisesse f de x mesmo? Quem é a expressão da f de x? Quem é a expressão da f de x? Então, você vai fazer a mesma coisa. Faz o rascunho, tá? Só que ao invés de você se perguntar quando que aquele 2x mais 1 vale 7? Não, você vai se perguntar quando que aquele 2x mais 1 vale um m. M de matemática. Eu gosto de m, né? M de matemática, eu curto essa letrinha. Olha lá, quando que 2x mais 1 seria um simples m? Isola o x, tá? Da mesma forma que você isolou antes para igualar 7, só que agora você vai igualar a m. Então você vai pegar o 1, vai passar ali com menos 1, né? Depois pega esse 2 e passa dividindo. Então, para isso daqui dar uma simples letra, m, por exemplo, eu tenho que trocar o x por m menos 1 sobre 2. Então, eu vou substituir todos os x que tiver aqui, apesar que só tem esse e esse, né? Por m menos 1 sobre 2. Nesse aqui, eu nem vou escrever e fazer a conta, porque se eu fiz tudo certinho, a hora que eu substituir esse x por m menos 1 sobre 2, fizer essa conta toda, vai dar m. Ué, eu forcei esse miolo a dar m. Então, confia, vai dar m. Agora, no resto, não. Se tivesse um monte de x por aqui, todos eles eu ia trocar por m menos 1 sobre 2, tá? Vou ter uma pequenininha aqui, ó. Troquei o x por m menos 1 sobre 2. Virou esse prédio de fração, né? Você vai fazer divisão de fração. Repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, o f de m é 2 sobre m menos 1. Ah, mas ele pediu f de x. Então, jovem, se f de m é 2 sobre m menos 1, quem é f de 8? 2 sobre 8 menos 1. Quem é f de 30? 2 sobre 30 menos 1. Quem é o f da vaca? 2 sobre a vaca menos 1. Né? F de qualquer coisa, 2 sobre qualquer coisa menos 1. Então, não seria diferente para x. Quem é f de x? 2 sobre o x menos 1. Aí você encontra a sua função f de x. Tá? Lembra que antes eu perguntei quem era o f de 7? Né? Se você já tem a função prontinha, agora é fácil. Deixa eu ver se f de 7 dava 1/3 mesmo. Já que eu já tenho a função prontinha, troca o x por 7. Vamos ver se vai dar 1/3. Ih, rapaz, vai dar não, hein? Aqui, ó, 7 menos 1, 6.
Ah tá, 2 sobre 6 você simplifica, dá 1/3. Aí, eu sabia que ia dar 1/3, tá achando o quê? Eu fingi que eu duvidei aqui, rapaz. Você acha? Já gravei isso tudo, editei, meu filho. Aqui é show de bola. Então, ó, outra coisa também interessante. Se eu te dou essa função aqui, do jeito que tá aqui em cima, e pergunto, qual é o domínio dessa função? Aí você fala, domínio? Domínio é todo mundo, menos os x que dão problema. É quem que dá problema? Ah, o zero. Zero dá problema, porque senão vai dar zero aqui embaixo. Então, o domínio é todo mundo menos o zero. Errado. Errado. Você pode calcular o f de zero. Não pode não, Moquinha. Bota o x por zero lá para você ver. Se você trocar o x por zero, vai dar problema de fato. Mas não quer dizer que você está calculando o f de zero. Quer dizer que você está calculando o f de 2 vezes 0 mais 1. Quer dizer que você está calculando o f de 1. Então é o f de 1 que dá problema. Você fala, nossa, eu ia passar nisso batido fácil. Mas se você escreve a função f de x mesmo, porque aqui você não tem f de x. Se você escreve ela mesmo, você vê isso fácil. Ó, quem é o domínio dessa função? Agora eu tenho a função f bonitinha. Quem é o domínio dela? Todo mundo que não dá problema. Quando que isso aqui pode dar problema? Quando o denominador der 0. Aí é um problema. Quando que isso daqui der 0? Quando o x é 1. Então, f de 1 não existe. E aqui você vai ficar achando que é o f de 0 que não existe. É o f de 1 que não existe. Tudo bem? É o f de 1 que não existe. Duvido, troca o x por 1. Mas aí você não está calculando f de 1. Se você trocar o x por 1 aqui, você está calculando o f de 3. Ó, 2 vezes 1 mais 1. Certo? Então, isso aqui te faz cair no golpe. Escreve f de x primeiro, que aí você consegue ver domínio, calcular o f de 7, de 20, do boi, da estrelinha, de quem você quiser, tá? Esse é o nosso segundo modelinho de questões. Questões que o cara não te dá o f de x, te dá o f de uma continha. E o nosso terceiro e último modelo de questão, gente, é assim, ó. Tô lá, acabei de jogar um dotinha, agora vou inventar uma questão para você. Eita, tá vendo? Essa é a minha voz de puberdade. Dá uns agudos, ó. Vou inventar aqui uma questão para vocês. Nossa senhora. Então, ó, fiz um rascunho aqui para mim. Finge que isso aqui você não tá vendo, tá? Aí eu escrevi ali, por exemplo, o f de x, que vale 2x menos 5. E escrevi o g de x, que vale 10 menos x. Aí eu fiz no meu rascunho aqui quanto que é g de f de x. Já fiz lá naquele slide, né? Dá menos 2x mais 15. Então agora eu vou te fornecer o seguinte, isso está no meu rascunho. Agora o que fica visível para você? Finge que a pergunta é só essa aqui, ó. Tem uma função aí, g de x, que é 10 menos x. E a g de f de x é menos 2x mais 15. Quem é a f? Então lá no primeiro modelo eu te dei as duas e pedi a composição. Agora não, eu te dei uma delas e a composição entre ela e uma outra. Estou perguntando quem é a outra. Como isso daqui saiu desse meu rascunho, eu já sei que a resposta é 2x menos 5. Você também já sabe, né? Que a função f que a gente está procurando é 2x menos 5. Vamos ver como que a gente vai chegar nela, tá? Então, olha o que você vai fazer. Você vai escrever aqui, ó. G de f de x é menos 2x mais 15. G de f de x é menos 2x mais 15. Eu vou começar por dentro ou por fora? Eu escolhi começar pela G. Por que eu escolhi começar pela G? Porque eu tenho a G. Se eu não tivesse a G, eu ia começar por dentro, tá? Começa por fora porque eu tenho a função G. Quem é G de f de x? Deixa eu ver. Quem é G de x? 10 menos x. Quem é G da coisa? 10 menos coisa. Quem é G da f? 10 menos f, tá? E do outro lado só copia. Menos 2x mais 5. Aí, acabou. Você não quer descobrir a f de x? Só isolar o f. Pega esse 10, passa para lá com menos 10, né? Aí 10 menos 10 vai dar 5 aqui. Tá lá o menos 2x mais 5. Multiplica tudo por menos 1. Você vai chegar que a sua f é 2x menos 5. Aí escreve bonitinho, então, né? Quer dizer que f de x é igual a 2x menos 5, que é o que a gente já esperava, tá? É um modelinho tranquilo de questão, tá? Não tem grandes problemas. Mas às vezes esse mesmo modelo, o cara dá uma sacaneada. Olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Eu te dei a composta e te dei a função que está mais de fora e pedi a que está mais de dentro. Agora eu vou fazer o contrário, tá?
Eu tenho aqui com o mesmo rascunho, eu vou te dar a mesma composta e agora eu vou te dar a f. Tá? Então, olha só, agora eu estou te dando a função f de x, que é a que está mais por dentro, e estou te pedindo a que está mais por fora. O raciocínio é o mesmo. Sim, o raciocínio é o mesmo, mas você vai perceber que a resolução vai ficar muito diferente, embora o raciocínio é o mesmo. Então, ó, escrevi lá, g de f de x igual a menos 2x mais 15. Beleza. Vou começar por dentro. Ai, Maquinha, por que você vai começar por dentro? Porque eu tenho a de dentro. Eu tenho a f de x, eu não tenho a g, eu não tenho a de fora. Então, vou começar por dentro, tá? Então, já que eu tenho a f de x, eu vou copiar ela aqui. Então, quem é g de f de x? É g de 2x menos 5, né? Só copia a f de x ali. E ali está o resto. E agora, eu tenho g de uma conta igual a menos 2x mais 15. Uai, agora, filho, você caiu no mesmo modelo que eu fiz lá atrás. Não falei que era 3 modelos de questão? Esse aqui é o segundo. Primeiro modelo é te dou as duas funções, peço a composta. Segundo modelo é te dou f de uma conta e peço a f de um simples x. Né? E o terceiro modelo é esse. Eu te dou a composta, te dou um pedaço dela e peço outro pedaço. No meio da resolução, a gente caiu no segundo modelo. Ó, g de uma conta. Certo? E agora eu quero g de um simples x. Então, o terceiro modelo, na verdade, às vezes ele cai dentro do segundo modelo. Você vai fazer o rascunho, vai se perguntar, quando que o 2x menos 5 é um simples m? Quando 2x for m mais 5, passo 2 dividindo quando x for m mais 5 sobre 2. Então, agora eu vou voltar ali e vou reescrever todos os x por m mais 5 sobre 2. O do miolinho aqui eu não vou fazer essa conta não, porque se eu fizer isso, vai ter que dar m. Eu já forcei isso aqui a dar m. Eu não preciso fazer a conta para ver que vai dar m. Mas você pode fazer sábado à noite, quando você tiver nada a fazer, você pega assim, agora que eu pego aquele vídeo do mock e vejo se dá m, tá? Mas confia, vai dar m. Aí, ó, copia o resto, menos 2 vezes. Aqui tinha um x, então é m mais 5 sobre 2, né? Esse x aqui é m mais 5 sobre 2. Mais o 15, certo? Aí ganhei isso aqui. Acabou, o pior já passou. Agora é fazer as continhas. Ó, esse 2 aqui multiplicando, corta com esse 2 aqui, vai sobrar só o menos atrás do parênteses, né? Então o menos vai trocar o sinal de todo mundo, o m vira menos m, o mais 5 vira menos 5, o 15 você copia de novo, então quem é g de m? Menos m, menos 5 mais 15 dá mais 10. Esse é o g de m, né? Ou se você quiser escrever em outra ordem, né? Menos m mais 10, escreve o mais 10 primeiro e o menos m depois. Cuidado, tá? Eu não estou mudando, não é a mesma coisa de você escrever assim, quer dizer que 2 menos 5 é a mesma coisa que 5 menos 2? Não, não. Estou falando que 2 menos 5 é a mesma coisa que menos 5 mais 2. Eu só reordenei, tá? Mas o menos era do m, continuou no m. O mais era do 10, continuou no 10, beleza? E aí o velho papo, se g de m é 10 menos m, quem é g de 20? 10 menos 20. Quem é o g da girafa? É 10 menos a girafa, né? Então quem é g de um simples x? 10 menos o simples x. Tá aí a g de x que a gente estava procurando, que é o que a gente já sabia que tinha que dar mesmo, estava aqui no nosso rascunho, 10 menos x. Certo, gente? Todo exercício de função, gente, tá claro que você vai ver umas diferençazinhas, né, tal, mas a essência não costuma fugir desses 3 modelos não, tá? Aqui de cabeça agora não me recordo nada que seja diferente disso daí, tá? Se tiver, é mínimo, é mínimo. Bom, função inversa agora. Como é que funciona a função inversa, né? Vai funcionar assim, ó, eu tenho um conjunto A, né, um conjunto B, vou destacar aqui, por exemplo, no meu conjunto A, o 6 e o 10, né, por exemplo. E esse 6 vai se ligar, tá, até o 7 do outro conjunto, através da função f de x igual a 2x menos 5. Então, pode testar aqui, ó, quanto que é f de 6? Troca o x por 6, 2 vezes 6, 12, menos 5, 7. Então, beleza, certo? Assim como o 10, usando a mesma função, chegaria no 15, né? 2 vezes 10, 20, menos 5, 15. Então, beleza. Essa é a minha função f,
né? Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio, né? Aquela história que a gente já conhece. O que eu quero agora é descobrir uma função que faça isso, o caminho contrário. Se a função f pega o 6 e leva no 7, eu queria uma função que pega o 7 e leva de volta no 6, né? Que pegue o 15 e leve de volta no 10, tá? Quem é essa função? Essa função a gente vai chamar de função inversa de f, que a gente simboliza por um f a menos 1. Ah, então é só elevar menos 1, só fazer 1 sobre o original? Não, tá? Esse menos 1, não entenda literalmente elevar a menos 1. Não é para você ir lá e resolver o expoente negativo e inverter. É só a simbologia, tá? É só a nomenclatura que a gente usa para se referir à função inversa, tá? Então, f é a função que vai de a para b, e f elevado a menos 1 é a inversa dessa f que você está vendo aqui, uma função que vai de b para a. Então, ela troca tudo. Esse conjunto b que passaria a ser o domínio para essa função inversa, e esse conjunto a que passaria a ser o contradomínio. Tudo bem? A questão é, como a gente vai calcular essa função inversa, tá? Então, ó, vamos fazer assim, nós vamos aprender de dois jeitos. Primeiro, por etapas, tudo bem? Por etapas. Se f de x é igual a 2x menos 5, como que você vai achar a inversa? Seguinte, você vai pensar assim, ó, imagina você calculando, por exemplo, f de 10, tá? Como que você calcula f de 10? Tem uma ordem para você fazer essas contas. E tem funções como essa daqui que é fácil você descrever essa ordem, né? Qual a primeira conta que você faz com o x se for para você trocar, por exemplo, x por 10? Você trocou o x por 10. Qual a próxima conta que você faz? Bom, a próxima conta que você faz, ó, você vai ter o númerozinho x aqui, né? E a próxima conta que você faz é multiplicar por 2. Tudo bem? Você pega esse númerozinho x aqui, né, o seu 10, por exemplo, e multiplica por 2, e aí vai dar quanto? Vai dar 2 vezes x, né? Mas nem precisa escrever quanto que vai dar, não. A primeira conta você multiplica por 2 e vai dar um resultado aqui. Aí o que você faz com esse resultado aqui? Qual é a próxima conta que você faz? A próxima conta que você faz é subtrair 5 do resultado. Então, próximo passo, você... Para continuar indo para frente, você subtrai 5 do resultado. Eu nem vou preencher o meio do caminho aqui. Ó. O x, quando você multiplica por 2, vai dar 2 vezes x. Quando você subtrai 5, vai dar 2 vezes x menos 5. Mas eu não vou ficar escrevendo porque vai ficar do mesmo jeito do original aqui, certo? E aí eu terminei, acabei, escrevi a minha função por etapas, certo? Agora, como que eu vou achar a inversa? Eu tenho que pegar esse carinha aqui, que é o resultado da conta, que na função normal aqui é o x e o resultado é o y. Para a função inversa, esse y vai ser o x. E aí eu vou precisar percorrer o caminho para trás. Como que eu vou percorrer agora o caminho de volta? Se você escreveu as contas do caminho da ida, é fácil você fazer o caminho de volta. Por exemplo, essa setinha aqui, na ida, ela foi uma seta de subtrai 5. Então, como que você faz para voltar esse caminho de subtrair 5? Ué, você soma 5. Se na ida você tirou 5, na volta você soma 5, que você anula a etapa. Agora, como é que eu volto mais essa etapa aqui? Bom, na ida, essa seta para ir foi multiplicar por 2. Então, como é que vai ser a seta para voltar? Vai ser dividir por 2, certo? Pronto. Fiz o meu caminho voltando até o início. Agora é só você escrever, né, em linguagem matemática esse caminho de baixo. Como é que é esse caminho de baixo? Você vai pegar um x aqui, né? Tudo bem que aqui está y, mas para a inversa é como se aqui fosse o x. Você vai pegar o x, aí qual a próxima conta você vai fazer com ele? Você vai somar 5. Você vai somar 5. Aí vai virar o quê? X mais 5. Agora, qual que é a próxima conta que você vai fazer? Você vai pegar o resultado todo, né? Você vai pegar o resultado todo e vai dividir por 2. Então, você vai pegar o resultado todo aqui, ó, x mais 5, e vai dividir por 2. Pronto. Aí você chegou no seu destino aqui. Então, quem é a função inversa? A função inversa é isso aqui, x mais 5 dividido por 2. Certo? Esse que é o lance aqui. Então, ó, vamos testar aqui, por exemplo, voltando naquela tela anterior. Eu tinha isso daqui, né?
Quem é a função inversa? Então, a gente descobriu aqui como é que era? X mais 5 sobre 2. Então, a função inversa que eu estou procurando, vou substituir aqui, x mais 5 sobre 2. Faz o teste. Olha lá, vamos fazer a f de 6, deu 7. E a f inversa de 7? Vamos trocar o 7 aqui pelo x, né? Vamos trocar o x por 7. Como é que vai ficar a f inversa de 7? Ó, de cabeça. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Bateu. Levou o 7 no 6. Vê se ele levaria o 15 no 10 também. Ó, troca o x aqui por 15. 15 mais 5, 20. Dividido por 2, 10. Bateu. Então, essa é a função inversa. Beleza? Vamos achar agora de outro jeito, tá? Esse jeito que eu vou ensinar agora é o que funciona sempre, sempre. O outro jeito eu acho muito maneirinho, muito legal, né, quando você consegue identificar as etapas, porque você praticamente desenha a resposta, né? Você não está fazendo conta, eu errei o sinal, é na hora da distributiva. Não, eu só fiz desenhinhos, ó. Eu fui desenhando as setinhas aqui, uma de cada vez, né, bonitinho. Você está praticamente desenhando o seu raciocínio, né? É como se você não estivesse fazendo conta. Agora não, vou te mostrar um jeito que é isolando. Tá? Aqui a gente vai fazer conta mesmo. Então, olha só, a mesma função. F de x igual a 2x menos 5. Quem é a inversa? Você vai fazer o seguinte, ó. A gente sempre costuma chamar esse f de x de y, né? A gente olha essa função f de x igual a 2x menos 5 e chama de y igual a 2x menos 5. Mas para a função inversa, que é o caminho de volta, o x, que era o cara que faz a conta, e o y, que é o resultado, na inversa, o y, que antigamente era o resultado, ele vai ser o meu x. E o x que eu usei para fazer a conta, ele vai ser o resultado. Então, para você achar a inversa, é só a gente trocar as letras. Tudo que for y a gente chama de x, e tudo que for x a gente chama de y. Então vai ficar assim. Não é que eu passei o x para lá. Não, eu não fiz nenhuma operação matemática aqui. Eu só troquei as letras, tá? Chamei o x de y e o y de x. E aí, quando a gente escreve função, a gente sempre não coloca assim, y igual a blá blá blá. A gente não sempre isola o y. Então agora você vai isolar este novo y. Isola esse novo y. Vou deixar ele aqui na direita mesmo. Ó, pega esse menos 5, leva para lá com mais 5. Tá? Aí você vai ter que x mais 5 a 2y, pega esse 2, passa dividindo, x mais y igual a 2, certo? Acabou, isolei o y. Agora escreve bonitinho de novo. Esse y isolado é a sua função f de x, só que na verdade ela é a inversa, né? Então a função inversa de x é isso aqui, x mais 5 sobre 2. Então tá lá, x mais 5 sobre 2, certo? Qual jeito você gosta mais? Depende, né? Esse jeito aqui faz sempre. Aquele de ficar desenhando as setinhas, você não consegue fazer sempre. Quando dá para fazer, eu prefiro aquele de desenhar as setinhas. Porque na prática, quando você tiver já pegado o jeito, né? Nossa, cara, você faz aquilo muito rápido. Aqui você está fazendo contas, tá? E contas você erra, né? Tudo bem que você também pode desenhar errado, né? Mas, sei lá, é um processo mais natural. Agora eu vou te dar um exemplo onde você não consegue fazer aquilo. Tá? Onde você só vai conseguir fazer isolando. Que é esse exemplo aqui, ó. Isolando. Essa função aqui é uma função mais feia, né? F de x igual a 2x mais 5 sobre 3 menos x. Quem é a inversa? Cara, você não consegue fazer aquilo agora de... Primeiro você pega o x e você faz o quê? Qual a primeira conta que você... Você calcula f de 10 para mim. Qual a primeira conta que você faz com o f de 10? Não existe, não tem uma sequência em linha reta. Sabe por quê? Você tem mais do que um x escrito na sua função. Você tem um x aqui e você tem um x aqui. Então, por qual você começa? É como se você tivesse 2 pontos de partida. Primeiro você faz aqui o 2 vezes o x... Aí o resultado você soma com 5. Depois você faz o quê? Depois você guarda, né? Você dá uma pausa. Agora vai para o andar de baixo. Você vai pegar o x, aí você vai fazer o que com ele? Com ele eu não sei, mas eu vou pegar o 3 e vou subtrair o x que eu peguei. Nossa, ficou esquisito, né? E daí? Depois você pega o resultado que você guardou antes e divide um pelo outro. Tá vendo? Você teve que parar, voltar, fazer um outro.
você não anda numa sequência reta igual eu fiz. Então você não vai conseguir. Função que tem mais do que um x escrito, gente, tem que fazer isolando. Então, você tradicionalmente gosta de chamar esse f de x de y, e para achar a inversa, tudo que é y eu vou chamar de x, tudo que é x eu vou chamar de y. Então vai virar isso aqui, ó, x igual a 2y mais 5 sobre 3 menos y. Tudo bem? Nossa, mas o que eu tenho que fazer agora? Não, aí a gente sempre gosta de isolar o y, né? Toda vez que você escreve função, não é f de x igual a blá 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 blá. Então você tem que isolar o y igual a blá 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 blá. Nossa, por onde que eu começo? Multiplique cruzado, né? Se tivesse mais frações, eu sempre começo tirando o mínimo. Mas nesse caso aqui, tirar o mínimo é o mesmo que multiplicar cruzado. Então vou multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar x, né, vezes 3 menos y, vai dar 3x menos xy, igual a 2y mais 5. Nossa, Moca, mas agora tem duas letras, velho. Caraca, como é que eu vou isolar? Calma, foco. A gente passa pelo fundamental, aprendendo a resolver a equação, a gente é viciado em pensar assim, letra para um lado e número para o outro. Letra para um lado e número para o outro. Não é isso, tá? Não é letra para um lado e número para o outro. O cara que você quer isolar fica de um lado e o restante todo fica do outro lado. Só que antigamente a gente sempre quis isolar o x, que é a letra, então virava letra para um lado e número para o outro. Dessa vez não, você tem que ter foco. Quem que você quer isolar? Você quer isolar y, certo? Porque a gente acostuma a escrever y igual a blá blá blá. Então é y de um lado e o resto para o outro, não é número para o outro, é y para o lado e o restante para o outro. Então, ó, como é que vai ficar aqui? Ó? Esse 3x não tem y, não quero ele aqui, vou mandar para o outro lado. Esse pedaço tem y, vou querer aqui. Esse pedaço tem y também, vou querer passar para o outro lado, deixar tudo que eu quero aqui, isolar aqui na esquerda. E o 5 não tem y, então ele vai ficar aqui na direita mesmo. Então, ó, o menos xy está lá, menos xy. O 2y eu mando para cá com menos 2y. O 5 está lá, né? Esse 3x não tem y, quero mandar para cá, vem para cá com menos 3x. Pronto. E agora, faz um risquinho aqui, né? Agora você, né, começar com menos, né? Às vezes você vai preferir multiplicar tudo por menos 1. Então, só multipliquei por menos 1, ó. Menos xy menos 2y virou xy mais 2y. O 5 virou menos 5, o menos 3x virou mais 3x. E agora, como é que você vai somar xy mais 2y? Porque se fosse 10y mais 2y, é 12y. Agora, como é que é xy mais 2y? Você põe o y em evidência. Põe o y em evidência, que multiplica o x mais o 2, né? Se você fizer a distributiva aqui, ó, vai voltar lá atrás. Igual a, aqui eu troquei a ordem, ó, só para não começar com negativo, né? Em vez de menos 5 mais 3x, copiei o mais 3x primeiro, o menos 5 depois. E agora, finalmente, para isolar o y, o que eu faço? Eu passo o x mais 2 dividindo, né? Divide tudo por x mais 2. Então, você ganha aqui y igual a 3x menos 5 sobre x mais 2, né? Ou seja, a função inversa, né? Voltando a escrever agora formalmente, ao invés de y, a função inversa de x é 3x menos 5 sobre x mais 2. Entendido? Esse aqui você não conseguiria ficar desenhando as setinhas, tem que fazer desse jeito. Ah, Moca, sei lá, cara, não vou com sua cara, não confio em você está mentindo, acho que esse trem está errado, né? Pô, qual é, jovem? Vamos fazer um teste aqui, ó. Testando. Não vou bater a testa na tela, não. Testando. Vou verificar, ó. Vamos testar. Eu tô falando que, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tô falando que quando a função foi isso aqui, 2x mais 5 sobre 3 menos x, a inversa é isso daqui. 3x menos 5 sobre x mais 2. Então tá lá, ó. A função que era a da pergunta e a inversa que eu achei como resposta. Vamos testar isso daqui. Por exemplo, vamos calcular um f de 2, por exemplo, tá? Eu fui esperto, por que eu tô querendo, por que eu escolhi f de 2? Para dar para o meu denominador dar 1 e o resultado não dar fração, para a gente não ter que mexer com fração, tá bom? Então, ó, mas podia testar com qualquer número. Testa aí o f de 2. Vou trocar todos os x por 2, né? Então, f de 2 vai dar 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. E aqui 3 menos 2, 1. E 9 dividido por 1 dá 9, tá?
Então, o f de 2 está dando 9. Então, deixa eu ver. Quer dizer que tem o conjunto A, tem um 2 lá, tem o conjunto B, que tem um 9 lá, e essa função aqui leva o 2 até o 9. Essa função aqui, o f de 2, dá 9. Vamos ver se a inversa que eu achei está plausível mesmo. Se ela estiver certa, ela tem que levar o 9 até o 2 de volta. Então, vamos ver se a função que eu achei aqui, ó, essa tal de 3x menos 5 sobre x mais 2, testa se ela leva o 9 no 2. Quem é f é menos 1 de 9? Vai ficar, ó, 3 vezes 9 menos 5 sobre 9 mais 2. Então, vai dar aqui, ó, 27 menos 5, né? Vai dar 22. 9 mais 2, 11. 22 dividido por 11 vai dar 2. Então, realmente, a função, né, a função direta, né, levou o 2 no 9 e a inversa levou o 9 no 2. Né? Então, realmente é um belo indicativo de que tá tudo certo. Beleza, gente? Outra coisinha. Domínio e imagem. Domínio e imagem. Como é que a gente faz para calcular domínio e imagem de uma função? Vamos fazer o mesmo exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui o conjunto A e B, né? A mesma historinha lá. Tinha um 2, um 9, o 2 leva no 9 através dessa função, a inversa, né, que leva o 9 de volta no 2 é essa daí, tá. Agora eu te pergunto, quem é o domínio da função f, hein? Qual é o domínio da função f? Porque o gráfico não está desenhado. Ah, o domínio você olha o gráfico no eixo x. Tá, mas aqui não tem gráfico desenhado. Mas não precisa, né? Domínio é todo mundo. Todos os reais, exceto aqueles que dão problema para fazer conta. Essa função aqui, quais que são os problemas que a gente, né, tradicionalmente, a gente sempre lembra? Denominadores, x em denominador é um problema, porque o denominador não pode dar zero. E x dentro de raiz quadrada, né, raiz de índice par, também é um problema, porque o miolo da raiz ali, né, não pode ser negativo. Tudo bem? Então eu tenho um problema aqui, ó. Esse 3 menos x não pode dar zero. Isso aqui não pode dar zero. Então, o x não pode ser 3. Se você tentar calcular f de 3, vai dar zero aqui embaixo e lascou tudo. Então, quem é o domínio da função f? Fácil. Domínio da função f é todo mundo, todos os reais, menos o 3. Então, é um conjunto menos outro conjunto. Tem que botar o 3 dentro de um conjunto, porque você não pode fazer um conjunto menos um número. Tá? Então, você põe um conjunto menos o conjunto que só tem o 3. Aí vai sobrar o restante todo. Tudo bem? E a imagem da função f? Ah, não sei. Né? Não sei. Mentira, eu sei, né? Mas vamos fingir de conta que eu não sei. Por que que eu não sei? Porque eu preciso ver o gráfico, né? Porque eu aprendi que o domínio você olha no eixo x, mas dá pra gente fazer a continha. E a imagem? A imagem eu não aprendi a fazer continha, eu tenho que fazer o gráfico e olhar no eixo y, onde que tem gráfico do lado. Só que aí, filho, lascou, porque você não sabe fazer o gráfico de uma função dessa daqui. Uma função dessa daqui, para você fazer o gráfico, é complicado. Né? Você não vai fazer o gráfico dela aqui no ensino médio. Tudo bem? Bom, mas e a função inversa? Qual é o domínio da função inversa? A função inversa eu sei fazer o domínio dela. Porque ó, o denominador dela não pode dar zero. Ali em cima eu não estou nem aí. Mas o denominador não pode dar zero. Quando que esse denominador aqui dá zero? Quando x for menos 2. Então o domínio da função inversa é todo mundo, exceto o menos 2. Não é para você fazer menos com menos dá mais, não, tá, gente? Estou falando é um conjunto menos o outro conjunto. Então, todo mundo, exceto o menos 2. Esse é o domínio da função inversa. E a imagem da função inversa? Não sei, Moca, né? Não sei, porque a imagem eu aprendi a olhar só no gráfico e eu não vou saber fazer esse gráfico. Eu ia até tentar, mas você já jogou na minha cara que eu não sei fazer mesmo, né? Desistir aqui, não, né? Calma, é porque realmente não faz parte do objetivo aqui, aprender a fazer esse gráfico. Então, como é que você vai fazer? Né? Como é que a gente vai fazer a imagem disso aqui? Mas espera aí. Vamos melhorar o desenho aqui. Se o domínio da função f, qual desses conjuntos é o domínio da função f? Domínio da função f é o conjunto A, certo? Ó, a f vai de A para B, então A é o domínio. Então, eu escrevi aqui que o domínio da função f é todo mundo, menos o 3. Quer dizer que esse conjunto A
Tem todo mundo. Tem 2, tem 7, tem menos 20, tem raiz de 5, tem π sobre 8. Só não tem esse 3. Então, vou riscar esse 3. Esse 3 não existe aqui. Qualquer outro número existe dentro desse conjunto. Eu não vou escrever todos que não vai caber, eu não vou ter tempo, o vídeo não vai acabar, né? Isso aqui é infinito. E o conjunto B, tá? O que está escrito aqui? O domínio da função inversa. Mas a função inversa, ó, ela vai de B para A. Então, para a função inversa, o domínio é o conjunto B. E eu estou falando que o domínio dessa inversa é todo mundo exceto menos 2. Então, eu estou te falando que o conjunto B é todo mundo exceto menos 2. Então, aqui tem todos os números, exceto esse menos 2 aqui. Esse menos 2 não existe. Vou riscar ele aqui também, tá? Qualquer outro número existe aqui. Então, sem querer querendo, né, eu acabei de descobrir a imagem. Porque na função f que vai de A em B, o A é o domínio. E a imagem, o conjunto B aqui, que é o contradomínio, mas eu vou falar que ele é a imagem mesmo, depois eu vou explicar por quê. A imagem é o conjunto B, e eu acabei de descobrir o conjunto B. O conjunto B é todo mundo exceto o menos 2. Então a imagem da função f é todo mundo exceto o menos 2. E a imagem da função inversa? Já que a função inversa vai dar do B para o A, a imagem é o conjunto A. Mas eu acabei de desenhar o conjunto A, é todo mundo exceto o 3. Então, quem é a imagem da função inversa? É todo mundo exceto o 3. Ou seja, aquele conjunto que é o domínio da função, ele vira também a imagem da inversa. E o conjunto que é a imagem da função, ele é o domínio da inversa, né? Deixa eu repetir aqui, acho que até eu embolei. Ó, esse conjunto A é o domínio da função f, mas ele também é a imagem da f a menos 1. E enquanto que o conjunto B é a imagem da função f, né? Enquanto o conjunto B é a imagem da função f, ele é o domínio da função f a menos 1, certo? E domínio a gente sabe calcular, porque é só a gente ver quais valores de x que dá problema. Imagem a gente não sabe calcular, mas a gente calcula o domínio, e aí o que é domínio de um é a imagem do outro, o que é domínio do outro é a imagem do um, certo? Certo não, Moca, não acredito de novo, sei lá, você sempre falou que você era um deus no Dota, você fez live pra gente, eu vi que você era, mentiu, você estava muito acima de um deus, né, pô, agradeço, né, mas eu, sei lá, tô acreditando nisso não, você está falando que não tem como essa função aqui, a imagem dessa função é todo mundo exceto o menos 2, quer dizer que não tem como essa função dar menos 2, ó, tem como ela dar 9. É só eu trocar o x por 2 que o resultado dá 9. E não tem como ela dar menos 2? Duvido. Eu vou pegar essa função, eu vou forçar ela a dar menos 2. Ué, vai na fé, você não vai conseguir. Tá? Ah, então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou tentar fazer essa função dar menos 2. Então vou igualar menos 2. Aí como é que vai ficar? Vou multiplicar cruzado aqui. Então, ó, 2x mais 5 é igual a menos 2 vezes 3 menos x. Menos 2 vezes 3 menos x. Vou fazer a distributiva aqui. Então 2x mais 5 é igual a menos 6 mais 2x. Esse 2x traz para cá com menos 2x. Esse 5 vai para lá com menos 5. O 2x menos 2x zerou e menos 6 menos 5 deu menos... Ih, rapaz, deu 0 igual a menos 11. E que doideira, e o x? O x que é bom nada, né? O x foi embora e além do x ter ido embora, você chegou numa coisa que é uma mentira. 0 não é igual a menos 11. O que isso quer dizer? Que não tem como essa conta dar menos 2. Se você tentar forçar essa conta a dar menos 2, não existe nenhum valor de x que vai fazer isso acontecer. Então, realmente, a imagem dessa função era todo mundo, exceto o menos 2. Se você tentar igualar essa função a qualquer outro número, você vai achar um x como resposta. Certo? Você vai achar um x aqui que leva nessa tal resposta e a inversa pega essa tal resposta e leva de volta no tal x. Entendido, gente? Só para a gente finalizar, por que eu disse que é tipo assim, ai Moca, mas aqui o A é o domínio, o B não é imagem, é contradomínio. Só que tem um detalhe, tá? Para existir uma função inversa, a função original ela tem que ser bijetura.
tem que ser bijetora, tá? Por quê? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Bijetora era uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por que que ela tem que ser injetora? Vamos relembrar aqui, ó. Injetora, por quê? Essa função aqui, ó, ela não é injetora, né? Ela é função, ó, não sobra ninguém no domínio, todo mundo leva. Ah, sobrou aqui, mas no contradomínio pode, né? No contradomínio pode sobrar. 5, 6, 7 é a imagem. E 5, 6, 7, 8 é o contradomínio. Imagem é só o povo recebe. Só que o 3 e o 9 estão levando no mesmo número. Isso faz com que essa função não seja injetora, né? Então, eu marquei de vermelho o problema. Esta não é injetora, tá? Para ser injetora, ninguém pode receber duas flechinhas. E qual que é o problema ela não ser injetora? Porque na hora de você fazer a inversa, o que vai acontecer? Se a função normal leva o 2 no 5, a inversa leva o 5 no 2. A inversa levaria o 6 no 4. A inversa levaria o 7 no 3 e o 7 no 9. E não tem como. Como é que uma função vai pegar um 7 e vai fazer dar dois resultados diferentes? Dois números, o resultado dá 7 pode, mas na hora de voltar, o 7 não pode dar dois resultados. Então, isso vai ser um problema. Então, ela não pode deixar de ser injetora. Ela tem que ser injetora. Ela tem que ser injetora. Tudo bem? E por que que ela tem que ser sobrejetora também? Por que que ela tem que ser, né? Por que ser sobrejetora? Vamos lembrar aqui, ó. Essa função aqui, ó, é uma função bonitinha. Todo mundo recebeu, todo mundo tá mandando uma flechinha, ninguém tá mandando duas flechinhas, né? Aqui sobrou um cara, né? Tudo bem. O conjunto B inteiro, 5, 6, 7, 9, é o contradomínio. Só o 5, 6, 7 é a imagem, né? Então, para ser sobrejetora, não podia sobrar o 9. Né? Aí o contradomínio seria o próprio imagem. Do jeito que está aqui, ela não é sobrejetora, então vai dar ruim. Então essa função não vai ter inversa. Porque olha só, na hora de você fazer a inversa, se a normal leva o 2 no 5, a inversa leva o 5 no 2. Beleza. Se a normal leva o 3 no 7, a normal leva o 7 no 3. Tá, beleza. Né? Mas olha aqui, ó, esse 9, rapaz... Se ninguém leva no 9, na hora de você fazer a inversa, e esse conjunto aqui vai virar o domínio, né? Para a inversa, o conjunto B que seria o domínio. O meu 9 não vai levar em ninguém. E isso não pode acontecer, né? Na função, todo mundo do domínio tem que levar em alguém. Então, eu não posso ter um cara sobrando aqui no contradomínio. Senão, na hora de fazer a inversa, esse cara não vai levar em ninguém. E isso não é aceitável. Certo? Então a função tem que ser sobrejetora. Então se ela não for injetora, vai dar problema, porque na volta o cara vai mandar duas flechinhas. E se ela não for sobrejetora igual essa daqui, também vai dar problema, porque na volta o 9 não vai mandar setinha para ninguém. Certo? E aí vai dar ruim. Beleza, gente? Então, por isso que eu pude chegar aqui nessa parte e falar que esse conjunto aqui, Moca, mas aqui é domínio, esse B não é a imagem, ele é contradomínio. Mas como a função tem inversa, o contradomínio, eu já estou assumindo que a função ela vai ser bijetora, então o contradomínio já vai ser o próprio imagem. Então você pode falar que aqui de onde sai é domínio e lá onde chega é a imagem, certo? Porque a função já vai ser bijetora, já que a gente achou a inversa. Beleza, gente? Então é isso, tá? Isso finaliza aqui essa parte de função composta, função inversa. Depois tem uns detalhezinhos aí para a gente ainda enriquecer, mas a gente deixa isso para outro dia. Pessoas, agradeço aí, tá? Muito obrigado. Lave sua mão. Quem puder, fique em casa, tá? Eu vou desligando aqui minha foto, desplugando minha web pobre, né? E é isso. Pessoas, agradeço, abraço, fui!